Graças e paz, amado irmão. Estamos aqui nesta terça-feira, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo a você, meu irmão, a lição do Discipulado 13, a lição número 2 do Discipulado 3. Se você, porventura, tiver alguma consulta a fazer sobre o assunto que está sendo tratado, e você gostaria de fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida e gostaria de receber um esclarecimento, ou se você tem um comentário a fazer, então faça isso nos comentários. Ali, não é? Ali embaixo, da onde está passando o vídeo, tem comentários. Você clica ali e faz o seu comentário. Também quero pedir aos amados irmãos que deixem o seu like e compartilhem. Ajudem as pessoas a conhecer estes assuntos tão importantes, de fundamental importância para que o cristão venha a viver no propósito de Deus e alcançar as bênçãos que o Senhor nos veio trazer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos cristãos vivem a vida abundante? Porque, segundo Paulo, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 10, essa vida abundante é para ser vivida, versículos 9 e 10, é para ser vivida aqui na terra, aqui e agora. No céu é ainda melhor. Mas as pessoas não poderão vivê-la se não conhecerem esse assunto. Daí que é tão importante você compartilhar. Ajude as outras pessoas. Isso é uma manifestação de amor. Quando você pode ajudar e não ajuda, isso é um ato de egoísmo. E o império das trevas funciona em dois princípios: o princípio do egoísmo e o princípio do medo. Medo e egoísmo acionam o império das trevas sobre a sua vida. Dão legalidade a Satanás sobre a sua vida. Então, por isso mesmo, manifeste seu amor aos outros, ajude as pessoas, compartilhe este vídeo, dê o seu like, isso é importante. Importante. Muito bem, amados irmãos, vamos então orar primeiramente, pedir ao nosso bom Deus que seja Ele a falar conosco, seja o Senhor a nos orientar nestes assuntos tão importantes. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, muitas graças te rendemos ao Senhor, porque estamos aqui reunidos para ouvir do Teu Espírito Santo a Tua verdade. Que seja o Teu Espírito a falar conosco. Abre nossa mente para entendermos a Tua palavra, o nosso coração, o nosso espírito para acatar a Tua verdade, Senhor, a fim de que possamos praticá-la e assim vivermos de forma agradável a Deus e, em contrapartida, recebermos as bênçãos prometidas pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, na terça-feira passada, no vídeo de terça-feira, tivemos a primeira lição do Discipulado 3, que tinha como título O Grande Desafio da Vida. Aliás, esse é o título do livro e era também o título da primeira lição. Ali verificamos que o grande desafio da vida agora, que Deus nos fez semelhantes a Ele, a imagem e semelhança de Deus fomos feitos, e fomos feitos para dominar sobre todas as obras de suas mãos. E entre essas obras, constituir nações espirituais para o Senhor, e esta é a primeira esfera de domínio, e também receber o domínio sobre as circunstâncias, que é o prêmio que vem
quando conquistamos o domínio sobre nações espirituais. Muito bem. Ali nós tivemos essa orientação, essa primeira lição, e alguém teve uma dúvida. E essa dúvida é com respeito a esse propósito. O propósito que foi ali mencionado, esse que eu acabo de falar. E a dúvida foi, mas então, e se alguém tem um desejo no coração e acha que isso veio de Deus, de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um advogado, ou de ter qualquer outra profissão, e isso não seria um propósito de Deus? Vamos entender uma coisa. Isto que nós falamos na lição passada é o propósito geral que Deus tem para todos os homens. Mas para atender a pessoa que ficou com essa dúvida, vamos falar sobre o propósito particular. Porque Deus tem esse propósito geral para todos os homens e tem também um propósito particular para cada um de nós. Um propósito particular para cada um de nós. Esse propósito particular, porém, ele deve contribuir para o sucesso do propósito geral. Quando esse propósito particular provém do Senhor e não da sua própria cabeça, ele vem para contribuir para o sucesso do propósito geral, que é o maior interesse do Pai. Deus determinou que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Deus disse para Adão. Um jardim que também era um pomar. E que dele comesse gratuitamente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa foi a determinação do Senhor. Esse jardim, ele simboliza o propósito particular que Deus tem para cada um de seus filhos. Você deve cultivar e guardar o mundo particular que Deus deu a você. Seu mundo particular inclui os diversos aspectos da sua vida. Sua família, sua profissão, suas finanças, sua saúde, sua felicidade, sua paz, etc. Tudo isso deve ser cuidado para Deus. Pertencemos a Deus. Então devemos cuidar desse propósito particular que Ele deu a cada um de nós, mas para Deus e embaixo da direção de Deus. No caso particular de sua profissão, você foi vocacionado por Deus para o exercício de algo para o que você foi desenhado pelo Criador para fazer. Chamamos de vocação profissional porque é uma chamada especial. Vocação, a palavra vocação significa chamada. Se há uma chamada, alguém fez essa chamada. E, naturalmente, quem a fez foi o Senhor. É o Senhor que nos chama, é o Senhor, portanto, que nos vocaciona para o exercício de uma profissão. Qual é a sua vocação profissional? Para que você esteja no propósito particular de Deus. Há 3 indicativos para você descobrir a sua vocação profissional. Primeiro, gosto. Você deve gostar da profissão que você abraçar. Deus faz você gostar de fazer aquilo para o que Ele chamou você. Se você está em um trabalho que você não gosta de realizar, não gosta de fazer, é porque você não foi chamado por Deus para isso. Verifique, então, o que você gostaria de fazer. E você vai verificar que você vai encontrar
4, 5, 6 profissões que você diz, uma dessas eu gostaria de trabalhar nisso. Mas se você não gosta do que você está fazendo, você está fora da sua vocação. Então, a primeira coisa, o primeiro indicativo da chamada é o gosto. E o segundo indicativo, talento. Deus dá talento para você, para a profissão que Ele vocacionou você. Se você está fazendo algo para o que você não tem jeito, você não tem jeito de fazer isso, é porque Deus não te vocacionou para isso. Você está fora da sua vocação. Então, o talento, já digamos que você tinha 6 coisas que você gostaria de fazer, mas aí você vai analisar para qual dessas 6 coisas eu tenho talento. E você vai verificar que você tem talento para realizar 3 ou 4 dessas coisas. Então, você já elimina 3 ou 2. E vem, então, o último item, indicativo para você descobrir qual a sua vocação profissional. É a oportunidade. Então, você gostava de 6, eu estou falando 6 aleatoriamente. Pode ser mais de 6 ou menos de 6. E então, você ter o talento para executar, digamos, a metade disso, ou 80% disso. E então vem a oportunidade. A oportunidade. Se a porta da oportunidade se abre para a profissão que você gosta e que você tem talento, entre por ela. Deus abriu essa porta para você. As portas que são abertas para profissões que você não gosta e não tem talento, certamente não foi Deus que a abriu. Então você já sabe, aquilo que você gosta tem talento e a porta se abre, essa é a sua vocação. Lembre-se, porém, que esse propósito particular, que envolve sua vocação, sua família e tudo mais, deve contribuir para o sucesso do propósito geral que Deus tem para todos os homens. Ou seja, de ser semelhante a Jesus no caráter, não é? E ter o domínio sobre todas as obras das mãos do Senhor. Muito bem. Então, espero com isso que a gente tenha concluído a nossa primeira lição. Primeira lição. Nós vamos agora para a segunda lição. Se porventura você tiver alguma questão, coloque lá nos comentários. E então, sem ser na próxima terça-feira, então, nós responderemos a sua questão. O título da nossa lição de hoje, quando o livro sair, será o título do capítulo. O capítulo 2, ou a lição 2, é O Poder Criador de Tudo. O Poder Criador de Tudo. O livro de Gênesis explica como Deus criou todas as coisas e as suas condições de funcionamento. A palavra Gênesis significa origem ou começo. O poder criador que Deus utilizou para criar tudo é a fé. A fé é o pensamento, ou a imaginação, ou o sonho, cridos. Aquilo que você crê, aquele pensamento no qual você crê. Aquilo que você está imaginando e crê que é seu, ou você crê que vai acontecer, aquilo que você está sonhando, que você vai obter, mas crendo. E isso é fé. Você pensa, imagina ou sonha com algo que você crê que já é seu,
Ou com certa situação, você pensa, imagina ou sonha com certa situação que você tem certeza que você vai vivenciar, tendo como base da sua confiança, da sua fé, a palavra de Deus, então isso vai suceder na sua vida. Esse é um poder tremendo. A origem de tudo o que existe é o pensamento, ou imaginação, ou sonho cridos. A fé. E é somente pela fé que podemos vencer o grande desafio da vida. Esse grande desafio, que é o propósito geral que Deus tem para todos nós, de sermos a imagem e semelhança de Deus, poderemos dizer sermos semelhantes a Jesus no caráter, porque, sendo semelhantes a Jesus no caráter, as outras semelhanças são acrescentadas, e ter o domínio sobre todas as obras da mão de Deus. No livro de Gênesis, Deus nos ensina o poder criador da fé. E por que ele nos ensina o poder criador da fé? Você vê como ele começa este ensino. Ele mostra uma terra que estava sem forma e vazia. Ele mostra uma terra que estava imersa em trevas. E dali ele começou. Ele, portanto, o Senhor estava nos ensinando com vistas a nós criarmos o tipo de mundo e as condições em que queremos viver. Através de alegorias, através de histórias, a Bíblia está cheia disso, histórias verídicas, mas que também são alegóricas. Deus nos ensina como criar utilizando a fé. A forma de pensar correta, forma de pensar, de imaginar, de sonhar correta. O Senhor também nos ensina, na Bíblia Sagrada, os pensamentos corretos que nós devemos adotar para criarmos condições favoráveis ou condições de uma vida favorável. Se, porém, nossos pensamentos tiverem outra gênese, outra origem, que não os pensamentos de Deus, criaremos condições de vida que nos mergulharão no fracasso, no sofrimento, na dor, na derrota. Disse o Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Evidentemente, Deus não estava falando, faltava conhecimento de história, geografia, matemática, não são os conhecimentos didáticos. Ele estava falando, faltava o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. A verdade de Deus, o pensamento de Deus, a palavra de Deus é imutável e está firmada para sempre no mundo espiritual. O Salmo 119, versículo 89, assim diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, no mundo espiritual. Para sempre está firmada a palavra do Senhor. E o mundo espiritual, ele controla e penetra este mundo físico. Daqui do mundo físico, você interfere com sua fé no mundo espiritual. Mas é o mundo espiritual que controla e até interpenetra no mundo físico. Assim, por trás de cada acontecimento,
por trás de qualquer coisa que ocorra, há a verdade espiritual de Deus, que precisamos conhecer essa verdade espiritual e embasar nessa verdade espiritual a nossa forma de pensar. Se é que nós queremos viver a vida boa, perfeita e agradável de que nos fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ordenando nossa forma de pensar pelos princípios da verdade espiritual expressos na Bíblia Sagrada, nós colocamos em ordem o nosso mundo interior. Passamos a pensar corretamente. E isso põe em ordem o nosso mundo interior e, como consequência, nós obtemos total libertação dos males que cercam a humanidade. Você ouviu isso? Deixa-me repetir isto aqui para você, porque é tremendamente importante. Ordenando a verdade espiritual no nosso interior, ordenando a nossa forma de pensar pela verdade espiritual de Deus, que está expressa na Bíblia Sagrada, nós colocamos em ordem o nosso mundo exterior. E colocando em ordem o nosso mundo exterior, isso vem a se refletir no mundo exterior. Assim como é dentro, é fora. Então, ordenando o nosso mundo interior pela palavra de Deus, pensando conforme a palavra de Deus, nós obtemos total libertação dos males que cercam a humanidade. Você está percebendo a tremenda importância de ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus diariamente com todo empenho e esforço? Quando, porém, apenas cumprimos leis, mesmo sendo de Deus, quando, porém, apenas cumprimos leis que são ordenadas às crianças espirituais. Se você olha na Bíblia, as leis são ordenações de Deus a crianças espirituais, porque ainda não têm o entendimento espiritual correto. Por isso que Paulo diz que a lei funcionou como aio até que chegasse a fé. O que era um aio? Era aquele empregado doméstico que, nos tempos do Senhor Jesus, levava a criança até a escola. Chegando na escola, entregava para o professor, porque ali é que ele iria ser verdadeiramente ensinado. Então, a lei funcionou como aio para nos levar até a fé. Quando nós apenas cumprimos leis que são ordenadas às crianças espirituais, nós estamos colocando em ordem as coisas apenas fora de nós. Obedecemos a lei na base do esforço, colocamos as coisas em ordem fora de nós. No entanto, as coisas postas em ordem fora de nós, sem estar em ordem dentro de nós, em pouco tempo elas se desfazem e voltam ao estado de destruição. Porque o que está fora ordenado, quando nós nos esforçamos para cumprir, por exemplo, a lei de Deus, aquilo a gente consegue por um curto espaço de tempo, depois já falhou. É por isso que pela lei ninguém se salva, pela lei ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Portanto, se queremos que as nossas condições exteriores, as nossas circunstâncias de vida sejam alteradas, nós precisamos primeiramente alterá-las no nosso interior
pelo poder criador da fé em Deus, da fé embasada na palavra de Deus e não apenas seguindo leis mecanicamente. Vamos ver aqui uma diferença entre a lei de Deus e a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos apresenta uma alegoria na carta aos Gálatas, no capítulo 4 da carta aos Gálatas, dos versículos 21 ao 31. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Preste atenção na leitura. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, embaixo da lei. Acaso não ouvis a lei? Acaso não obedeces à lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava Agar, nasceu segundo a carne. Não nasceu de acordo com a vontade do Senhor, com a promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa. E Abraão, nessa hora, ele falhou, ele errou e ele obedeceu a Sara, que disse para que ele, Abraão, já que eles não tinham filho, ela não conseguia dar filho para ele, que ele fizesse filho com a escrava dela, com a serva dela, porque assim se fazia ali naquela região onde eles habitavam. Mas o da escrava, versículo 23, nasceu segundo a carne. O da livre, que era Sara, mediante a promessa. Nasceu mediante a promessa, porque, veja, Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Então, foi a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Ele prometeu uma semente que lhe daria nações. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo está dizendo aqui que os judeus, porque querem cumprir a lei, vivem para cumprir a lei, se esforçam para cumprir a lei, eles estão em escravidão. Não é por acaso que sobre os judeus vem tanta perseguição e tantos malefícios, porque a consciência deles os acusa, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas a Jerusalém lá de cima, que é a igreja, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Olha hoje o número de cristãos renascidos. Eu não estou falando de todos os cristãos, mas dos cristãos verdadeiros, os cristãos renascidos, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, receberam Jesus como Salvador e Senhor e que estão agora vivendo por fé na palavra e vivendo em amor para com Deus e para com as demais pessoas. Vós, porém, versículo 28, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. A igreja é filho da promessa
como Isaac. Isaac era filho genético e espiritual também de Abraão, porque foi segundo a promessa. Nós também somos filhos genéticos e espirituais. Você pode me dizer, mas eu não sou judeu. Analise o seu DNA. Você vai ver que você tem sangue judeu. Aqui do Brasil, por exemplo, na época da colonização, Portugal enviou para o Brasil os degredados, pessoas que eram condenadas pela justiça e pessoas que estavam sendo perseguidas pela Sagrada Inquisição. Então vieram muitos judeus que foram condenados pela Sagrada Inquisição e, para se livrar da Sagrada Inquisição, eles então se tornaram aquilo que eram chamados de cristãos novos e foram enviados para o Brasil. E ao chegar no Brasil, adotaram nomes diferentes, mudaram de nome. Seus sobrenomes eram nomes de pedras, nomes de árvore e etc. E então você vê sobrenome de pessoas Rocha, Figueira, Pereira, Nogueira. Foram os nomes que eles se deram. A população do Brasil é quase 100% descendente de Abraão. Isso é uma bênção tremenda nas nossas vidas e por isso devemos não somente amar Abraão, mas amar ao povo judeu, amar ao povo israelita. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Quem foi que nasceu segundo a carne? Ismael. Quem nasceu segundo o Espírito? Isaac. Ismael perseguia Isaac. E o que acontece hoje? Os árabes perseguem os israelitas, querem varrer os israelitas, os judeus, da face da terra. É uma perseguição terrível. Querem varrer. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora, o que Paulo está dizendo? Que os judeus agora é que não se dão bem com os cristãos. Eles não se dão bem com os cristãos. E Paulo está dizendo que os judeus agora, eles estão vivendo na lei, eles então correspondem ao Monte Sinai, correspondem, foi o que foi dito no versículo 25. E nós somos da Jerusalém de cima, que é a igreja. E essa é livre, como disse o versículo 26. Versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então os judeus não estão salvos. Só serão salvos se receberem a Jesus como Salvador e Senhor, como já aconteceu com muitos deles. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nesse texto, o apóstolo Paulo ensina que os que seguem a lei para se justificarem pela lei, esses são escravos. Mas os que recebem a graça de Deus são livres. Buscando cumprir a lei na base do seu desempenho, você vai acabar por falhar. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Só Jesus a cumpriu. É por isso que a lei não salva. Paulo diz que a lei não salva, mas apenas mostra a nossa incapacidade em cumpri-la. Nós
não temos capacidade em nós mesmos de cumprir a lei de Deus, resultando em escravidão. Porque na hora que nós não cumprimos, nós nos sentimos em dívida com Deus. Enquanto que apenas crendo que tudo já é nosso em Cristo Jesus, porque Ele já cumpriu no nosso lugar, nós somos libertados. Nossa consciência fica livre, fica lavada de todo o pecado, então somos libertados do mal. No entanto, seguir a lei como um robô é melhor do que viver sem governo algum. É melhor do que viver numa anarquia. Você pode ver a vida dos incrédulos, que não são judeus, a vida que eles levam. É terrível. Olha a violência no mundo. Olha a corrupção que está graçando no mundo inteiro, quando um apenas se levanta contra a corrupção e consegue levar em frente seu projeto, todos se levantam contra ele para derrubá-lo. Então, seguir a lei como um robô, no entanto, é melhor do que viver sem governo de Deus algum. Ao menos os judeus seguem a lei. Porém, a solução para a vida, que a lei não dá solução, o que dá solução para a vida é ordenar as coisas no nosso interior, recebendo tudo pela graça de Deus, por meio da compreensão das coisas espirituais e por fé. Quando vivemos com fé em Deus, nós vivemos na presença do Senhor e obtemos, como consequência, perfeição de caráter, resultando em vida boa, perfeita e agradável. Por isso a necessidade de formar uma mentalidade com base na palavra de Deus para mudar nossas condições de vida exteriores. Você muda a mentalidade, muda dentro. Para mudar as condições de vida exterior e experimentarmos, então, vida boa, perfeita e agradável, que é o desejo de Deus para todos nós. É o desejo de Deus. Há necessidade de formar essa mentalidade em cima da palavra de Deus. Volto a repetir. Daí a grande necessidade de diariamente e com empenho ouvirmos, estudarmos e meditarmos na palavra de Deus para formar essa mentalidade, porque formando essa mentalidade, ela é com base na palavra, ela é exteriorizada em uma vida de bênção e de paz, em uma vida boa, perfeita e agradável. Agora, a formação da mentalidade cristã é um processo demorado. Ele é comparado com a saída de Israel do Egito até entrar na Terra Prometida. Aquela saga que Israel viveu no deserto. Pois isso está comparando a nossa saída da limitação até mudarmos completamente de mentalidade, com uma nova mentalidade baseada na Bíblia Sagrada, e então entraremos na vida abundante prometida pelo Senhor. O fundamento de tudo que a Bíblia ensina está fundamentado no livro de Gênesis. Tudo, irmão. A vinda do Messias, a obra do Messias, tudo está fundamentado no livro de Deus, no livro de Gênesis, que nos explica o poder do pensamento crido, o poder da fé. Os demais livros da Bíblia, eles ilustram o funcionamento das leis do pensamento nas diversas situações da vida. Como foi que funcionou a fé na vida de Davi?
Como foi que funcionou a fé na vida de Daniel? Então você vai verificando as pessoas e as situações e ali vai se manifestando o pensamento. Um pensamento crido, como é que ele funciona. Assim, o fantástico livro do Gênesis, ele precisa ser bem estudado e conhecido por quem quer usufruir o melhor de Deus sobre a terra. Amados, você pode ver as minhas mensagens. Estão há 1 ano, eu estou com mensagens no YouTube. É só você apanhar e você vai verificar que eu mencionava uma ou outra vez o livro de Gênesis, porque tinha que repetir continuamente o propósito de Deus para nossas vidas. Mas vinham algumas pessoas e diziam que eu só pregava no livro de Gênesis. E não era verdade. Mas quando eu percebi que isso era o diabo falando por meio de pessoas que tinham parte com ele, eu decidi então, agora sim, pregar no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o fundamento de tudo, é a base de tudo. Está ali no livro de Gênesis. Por isso, irmão, se empenhe em estudar Gênesis. Esta é a lição número 2. Aquilo que você não compreendeu, não entendeu, algum questionamento que você queira fazer, coloque nos comentários e eu terei a maior alegria na próxima lição, na próxima terça-feira, antes de começar a lição número 3, explicar a você aquilo que você está questionando da lição número 1 e número 2. Destaques. Vamos ver os destaques dessa lição. O pensamento crido, entre aspas, ou entre parênteses. A fé é o poder criador por meio do qual tudo é criado. Tudo é criado. E você cria por meio do poder da fé. Os pensamentos para criarmos condições de vida favoráveis estão na Bíblia Sagrada. É a forma de pensar de Deus. Então precisamos padronizar a nossa forma de pensar pela forma de pensar de Deus, para que criamos as condições favoráveis de vida. Um terceiro destaque. Podemos alterar nossas circunstâncias exteriores por meio de mudar nossa forma de pensar crida. Nossas circunstâncias exteriores, os problemas que você está vivendo, você pode mudar, mudando a sua forma de pensar. Outro item em destaque, a necessidade de formarmos uma mentalidade com base na palavra de Deus, para vivermos totalmente dentro dessa mentalidade formada com base na palavra de Deus, se queremos mudar nossas condições de vida e se queremos experimentar vida boa, perfeita e agradável, que é o desejo de Deus para nós. Mas lembre-se, é um processo demorado, que depende do nosso empenho em ouvir, estudar e meditar a palavra de Deus. Um outro item em destaque. Viver buscando cumprir a lei conduz à escravidão. Viver pela graça conduz à liberdade. Conduz à libertação. E, finalmente, o livro de Gênesis é o fundamento de tudo. Todos os demais livros da Bíblia ilustram o funcionamento das leis do pensamento. Aleluia. Esta é a nossa lição número 3. Fique com Deus e que a paz do Senhor reine no seu coração, agora e para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.